Você sabe o que está por trás dessas possíveis investidas do futebol inglês sobre o Ryan na contratação dele no meio do ano? Eu sei, o Vasco já falou que não vai negociar ele no meio do ano, o Vasco só pretende negociar ele no final do ano. Ele vai crescer de rendimento ainda mais com o Diniz, ele vai se desenvolver muito mais. E eu acredito nisso, o Diniz acredita nisso, o Pedrinho acredita nisso e o Ryan acredita nisso. E eu acho também que os clubes europeus também acreditam nisso, por isso que eles querem contratar o Ryan logo agora, antes de acontecer tudo isso. Já dei spoiler aqui, mas tem muito mais coisas sobre isso, então fica até o final para você entender todo o contexto dessa possível venda do Ryan, tá bom? Esse é o MCC Vasco. Se você gosta do canal, eu peço o seu like, a sua inscrição. Vê se você tá inscrito, cara. Vê se você tá inscrito. Eu falei isso nos outros vídeos e deu bem certo, assim, o pessoal verificou e tal, acabou chegando bastante. Então, se eu ainda não se eu ainda não enfeticei o seu coração para você ver isso, dá uma olhadinha nisso daí, porque talvez você não tá inscrito, você acha que você é inscrito, mas você ainda não tá inscrito, e a sua inscrição é muito importante para você receber os vídeos, para você acompanhar o canal crescer, ser entregue para mais vascaínos, a mensagem chega para mais vascaínos. Eu faço análises extremamente embasadas, eu analiso tudo que eu falo aqui, eu vou atrás das informações, eu apuro bastante coisa para trazer para vocês só a nata das informações e as minhas análises, coisas da minha cabeça também, mas que também tem muito embasamento, tem muito estudo, tem muito estudo técnico por trás do que eu estou falando, tá bom? Então, esse é o MCC Vasco. Verifica aí se você tá inscrito e deixa seu like, beleza? O comentário no final, a palavra secreta que a gente já combinou, belezinha? Cara, o Ryan pretende. O Ryan provavelmente vai receber diversas ofertas ou diversas investidas do futebol europeu e principalmente do futebol inglês. Aparentemente ele é um jogador que agrada muito o futebol inglês, muito pela força, a velocidade, o tamanho dele. É realmente um jogador que agrada. A gente vê muitos jogadores não só com as mesmas valências e características que ele, mas o porte também é muito parecido, né? Não, claro que tem o Adama Traoré lá, que é antigo, jogava uns tempo atrás lá na Inglaterra. Ele o cara é um monstro de forte, não é só ele também, mas se a gente for pegar, o Rashford é forte, alto, o Darwin Núñez é forte, alto, o Haaland. Eu tô falando de atributos físicos, tá, pessoal? Tô falando de qualidade de bola, de controle de bola, de passe. Não é nada disso, não é isso. Tô falando de atributos físicos. E o Ryan parece muito com esses caras, né? Porque ele é alto, forte, firme na bola e tal, velocidade. E esses caras também são assim, apesar de jogar em posições diferentes e tal, tudo certo. Mas o fato é que o Ryan agrada esses caras. E o Ryan tá numa crescente enorme. Então, esses caras eles gostariam de contratar o Ryan agora, por quê? Porque como ele tá numa crescente, ele ainda não subiu tudo, mas ele tá subindo. E aí eles conseguiriam ter uma boa negociação para eles, contratando o Ryan agora. E esse ano tem o Mundial Sub-20 de seleção, né? A Copa do Mundo Sub-20, o Mundial Sub-20 mesmo, em si. E o Ryan com certeza vai ser convocado. Pelo bola que ele tá jogando, ele vai ser convocado. E o Vasco não vai se opor pela convocação dele, porque é importante esse campeonato para a valorização dos jogadores. O último que o Vasco perdeu para Israel, o Ryan jogou bem, só que o técnico, cara, era o Ramon Menezes. O Ramon Menezes foi mal pra caramba nesse Mundial. Então, o Vasco acabou sendo eliminado e vai ter esse Mundial de novo. E agora o Ryan vai ser convocado de novo, e agora o Ryan tá mais experiente, mais forte, mais adaptado no futebol profissional, que vai fazer ele se dar muito melhor lá, e provavelmente ele vai ser titular, então a valorização dele vai aumentar muito mais. A tendência é que aumente muito mais agora. E o jogador Sub-20 valoriza muito nesses campeonatos. Então, se a gente aliar isso, ó, o Ryan jogando Sul-Americana, o Ryan jogando Copa do Brasil de titular,
O Ryan jogando o Brasileirão de titular, o Ryan jogando o Mundial, a valorização dele vai aumentar muito. E esses times querem vir o quanto antes para contratar ele na baixa, que não é na baixa, mas contratar ele quando a valorização dele ainda não aumentou tanto. Isso porque ele estava em uma fase quando ele subiu para o profissional, na adaptação dele para o profissional. E por ele estar num time que é frágil financeiramente, que é o caso do Vasco hoje, é mais um ponto que faz ele ficar desvalorizado no mercado. Por quê? Porque o empresário e os outros times vão tentar tirar ele a todo custo. Porque imagina um negócio que você faz, você pegar um jogador desse, pagando menos da metade do que você pagou no Estevão. Que eu já falei isso aqui e virou um corte muito... Que deu muita visualização até. Que é o quê? Se o Ryan... Se o Estevão, no Palmeiras, custa 70 milhões de euros, o Ryan no Vasco tem que custar no mínimo 50. E isso eu tô falando baixo. Porque o que o Ryan entrega no Vasco, ele tem que custar isso, cara. No mínimo 50. O Ryan, cara, ele é mais forte, ele dribla, ele finaliza, ele marca, ele ajuda muito o time, ele é o escape do time, ninguém pega ele na corrida. E é jogador de 28, 25, jogador forte. Não pega ele, cara, não pega. E bate nele, bate na massa, cai. Contra o São Paulo, olha o que ele fez. Então, claro, o Ryan precisava ele precisava ter um bom desempenho, mas com um acompanhamento mais próximo do técnico. E o Diniz está fazendo isso com ele. E quando o Diniz chegou, falou: se vender o Ryan agora, vai vender barato. Se vender ele no final do ano, vai vender mais caro. E esse tem que ser o planejamento do Vasco. E aliado a tudo isso, agora eu quero falar sobre a possível oferta do Brighton. O Brighton vendeu o João Pedro, o atacante deles, que também é jovem, é um pouco mais velho que o Ryan, mas também ainda é um jogador jovem, saiu do Fluminense e tal, por 50 milhões de libras para o Chelsea. Então, eles estão sem atacante. E quem que seria a melhor peça para eles contratarem para o lugar do jogador deles? Que é um jogador forte, bom jogador, que é rápido, que está se dando bem no time, que tá indo pro Mundial. É o Ryan. É o Ryan. Então, essa investida agora do Brighton é para eles conseguirem repor a venda do João Pedro. E o que eles vão querer fazer, obviamente? Pô, eu vendi aqui o meu jogador por 50 milhões de libras. Eu vou contratar um outro jogador. Mas, esse jogador que eu vendi por 50 milhões de libras, ele vai ser... eu não vou repassar esse valor para outro jogador. Eu vou querer contratar um jogador mais barato, valorizar e vender de novo. Igual aconteceu com o João Pedro. E como que vai ser? Eu vou chegar no Vasco, vou oferecer 10 milhões, embolso 40, pago mais 10, ele evolui, eu vendo por 50 de novo e a roda gira e eu fico com 80 milhões na mão. E eu vou gastar mais 10 de novo e tal. Só que, cara, de verdade, o Vasco não precisa aceitar esse tipo de coisa. O Vasco precisa valorizar o Ryan, deixar ele jogar esse Mundial. Muito provavelmente ele tem chance de ser artilheiro desse Mundial. Ele melhorou a finalização dele. Ele já tá acertando mais quando chega cara a cara com o goleiro. Ele já não tem mais aquele nervosismo de início de profissional. Ele vai evoluir mais ainda nesse quesito. Ele vai se dar bem no Mundial. Ele vai chegar mais valorizado e ele vai ser vendido após isso. E eu acho que o Vasco vai fechar um acordo de vender o Ryan depois desse Mundial. Acabou o Mundial, chega o acordo de venda. E, cara, o Vasco deveria vender o Ryan por no mínimo 40 milhões de euros. No mínimo 40 milhões de euros. Quer negociar o Ryan? 40 milhões de euros é o valor que está aqui. Pode chegar para conversar. E aí a gente começa a conversar. Se você sinalizar com 40, a gente começa a conversar. Porque é o valor que ele vale, cara. É o que ele vale. É o que ele vale. Ah, vou olhar o transfer market. Não olhe porque não faz sentido nenhum. O jogador, pelo que ele entrega, pela idade que ele tem, a força física e como ele se sobressai no futebol brasileiro, esse é um jogador de 40 milhões de euros, sim.
E isso falando baixo porque o Vasco tá frágil financeiramente. Porque se o Vasco estivesse bem financeiramente, era de 50 a 60 para cima. Essa é a verdade. Essa, assim, é a minha opinião, humilde opinião, mas analisando todos os outros clubes, tudo que aconteceu, eu acho que isso é o que vale. É o que vale. Se você for pegar, por exemplo, o Vitor Roque, que tá apanhando no Palmeiras agora para jogar, olha o quanto, pelo tanto que ele saiu. Se você pegar o Paulinho, que voltou agora pro Palmeiras, e o Paulinho deitou no Vasco, né? Deitou jogando no Vasco. Olha o valor que ele saiu. O Paulinho, e comparar com o Ryan, olha como mudou. Olha como o Ryan é mais forte. O Ryan é mais finalizador. O Ryan até tem mais velocidade que o Paulinho, entendeu? Então, eu acho que o Ryan merece, sim, uma valorização muito maior do que ele tá recebendo agora. E, cara, eu acho que ele vai receber essa valorização, tá? Eu acho que isso vai acontecer. É só o Vasco ter paciência, conseguir fazer outras engenharias financeiras para manter o Ryan no Vasco. Se tiver que vender outro jogador, que venda outro jogador, mas mantenha o Ryan, porque o Ryan é a joia da coroa. O Ryan é a principal joia da coroa. De todas as joias que o Vasco tem, hoje o Ryan é a principal. Quando o Ryan sair, virá outro que será a principal. A gente vai apostar, a gente vai torcer pra dar certo, mas hoje é o Ryan. Beleza? Se você chegou até aqui, comenta pra mim, deixa eu pensar numa palavra que a gente falou aqui. Mundial. Comenta pra mim a palavra, por gentileza, mundial. Só para eu saber que foi você que chegou até aqui e você é um dos espectadores assíduos do canal. Beleza? Deixa seu like também, verifica sua inscrição, igual eu falei lá no começo, é muito importante você verificar. E a sua interação com o vídeo faz o vídeo entregar para mais vascaínos. E se você concorda com a minha análise, acredito que você queira que essa análise chegue para o ouvido de outras pessoas, a mensagem toque o coração de outras pessoas. Belezinha? Brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. Esse é o MSC Vasco, tamo junto, valeu!